eu vou pegar as palavras do Gustavo do último podcast que ele participou aqui com a gente. Na realidade, ele falou assim, começar errado para depois você arrumar é muito mais difícil. Sim. Então, assim, hoje eu acho que a orientação, uma conversa prévia, tanto com a parte jurídica como com a parte contábil, você evita uma série de erros. Isso é importante, porque até pelo conhecimento que eles têm. Então, eu vou dar um exemplo aí, deixo com eles, de um cliente que estava até na Estudo Real, com problemas, não estamos falando nomes, mas com problemas tributários e quase não conseguindo honrar, e eles conseguiram reverter. Então, assim, isso é uma inteligência, um conhecimento da parte tributária, de negócio, né? Que isso é muito bacana, não é só a parte do direito, né, Gustavo, Thiago? É a parte também acaba envolvendo a pessoa, isso eu acho que é muito legal. Então, a dica era sempre consultar alguém especializado que já está validado pelo mercado. Tá. Eu acho que isso é o mais importante. E eu os conheço há aproximadamente 15 anos, é isso? E estão totalmente validados pelo mercado, com conhecimento técnico, comercial, isso eu acho que dá um plus a mais. E o nosso escritório, ele iniciou no contencioso. Nas execuções fiscais, na cobrança, e isso foi o início do escritório. Então hoje, por exemplo, o que nós reparamos com isso? Não adianta trabalhar só no contencioso, porque o contencioso é uma cobrança, isso já foi. Aí nós começamos a voltar no escritório, trabalhamos no contencioso, aí começamos a trabalhar no planejamento, começamos a trabalhar na recuperação, que muitas vezes que dá para fazer, aí começamos a trabalhar em hold patrimonial, que é tudo uma evolução do natural de um escritório e o Zé também aconteceu isso, né? Acho que creio que na contabilidade de uma forma diferente, você começa a trabalhar no dia a dia, que são os processos, que é onde os advogados geralmente começam a trabalhar, aí começamos a entender que a gente precisa estudar para entender do planejamento, vamos trabalhar com planejamento, e aí prevenir o contencioso, que é como o Zé falou. Eu não sei nem do que ele tá falando, mas assim, a questão é, os clientes a gente trabalha porque depois que a cobrança é feita, depois tudo é muito mais difícil, entendeu? Aí você trabalha no judiciário, o judiciário é lento, ele é impeditivo, ele tem muitos pontos que não vale a pena você levar toda a discussão para o judiciário. Você no preventivo, você resolve muita coisa e você melhora a gestão tributária pro empresário. É que aí eu acho que até é importante tocar nesse assunto, porque a gente acaba percebendo que no dia a dia empresarial, a gente vê que o contexto da atividade do cliente é extremamente importante. E a gente percebe que dentro do Brasil, a gente tem um vasto corpo de empresários e a maioria são pequenos e médios empresários, que normalmente não tiveram uma escola de negócios onde ele pôde ser preparado para saber o que ele precisa ter no bastidor para que ele possa se prevenir de uma eventual autuação de um órgão fiscalizador. Ele está preocupado em comprar, vender, prestar serviço, industrializar. Só que todas essas atividades, no direito tributário, a gente tem que imaginar só para simplificar para quem está assistindo. O tributo nada mais é do que você transferir uma parcela de riqueza sua, pessoa física, ou do seu negócio para o governo, em virtude de uma lei que existe que te obriga a fazer isso. Então, quando a gente se depara com um empresário que comercializa, ou é um prestador de serviço, ou é um industrial, ele, pelo fato de ele exercer essa cadeia, há previsões legais que falam, se você comercializar determinada mercadoria, você deve pagar ICMS para o Estado. Se você oferir renda, você tem que pagar um percentual dessa renda a título de imposto de renda, de CSLL. Então, assim, para o advogado tributarista, que eu vejo, a gente, no nosso escritório, a gente percebeu essa questão preventiva muito cedo. Porque a gente começou a verificar que a gente atuava dentro do mercado, dentro de uma execução fiscal, ou o cliente era autuado e a gente ficava, nossa, mas ele cometeu às vezes um erro básico, que se tivesse orientado teria prevenido aquilo lá. E também tem outro ponto, ou às vezes ele sofreu uma autuação da Receita e o fiscal
autuou ele de uma forma errada. Que se ele não tivesse procurado um advogado para se defender, ele estaria pagando um dinheiro para o governo de uma forma que o governo cobrou ele de forma ilegal. Então, assim, a gente começou a perceber que a gente atuando nessa forma, desde o início com o empresariado, tudo, a gente conseguiu evitar. Só que, assim, é o que eu falei no começo. O empresário no Brasil, ele não tem normalmente ele não é formado em uma escola de negócios. E aí, quando ele se depara com essa situação, que ele vai começar a perceber que ele vai ter que montar um bastidor dentro da empresa dele, que vai ter que ter um contador, um advogado tributarista que vai orientá-lo aí ao longo da vida empresarial dele.